Os irmãos ficam mais isso olhar para mim. E a minha alma está perturbada pelo Senhor. É para daqui a pouco. Agora Deus me pede para louvar. Para minha esposa, para louvar Deus. Aleluia. Isso não é do homem. Deus. Isso não é do Zé Luiz. Verdade. Glória a Deus. Deus quer ser adorado nessa noite. Glória a O Deus. Senhor quer ser adorado. É verdade. A Ele a honra, a glória, Glória. a exaltação. Glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tu és Aleluia. santo, Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus, meus irmãos, com o hino de número 515. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa em Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. A igreja. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, pois irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a luz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo servindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, só a graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro
família nessa noite? Deus é fiel. Glória a Jesus. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo Mateus, irmãos. Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo 24, versículo 32. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estão na casa. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Mateus capítulo 24, versículo 32. Glória. Glória. Glória a Deus. Nós vamos voltar algumas centenas de anos e vamos voltar para o profeta Abacuque depois. Nós vamos fazer a leitura de Mateus 24, verso 32. E depois nós vamos voltar centenas de anos no livro do profeta Abacuque. Mateus 24, 32. Glória a Deus. A lição da figueira, o dia do Senhor. Diz assim a Bíblia Sagrada: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Glória a Deus. Agora, amados, voltemos para o livro do profeta Abacuque. Voltemos para o livro do profeta Abacuque, lá no Velho Testamento, capítulo de número 3. Amém. Capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Só a primeira parte do versículo 17. Aleluia. Amém? Amém. Somente a primeira parte, vamos para o verso 17. Ou melhor, vamos ler o versículo todo para a melhor compreensão da igreja. Aleluia. Aqueles que quiserem acompanhar aqui, fica mais fácil. Glória a Deus. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja carne. Puxa, não, puxa 3, o 18 também, vamos ver o próximo. Veja, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Podemos assentar, meus amados, em nome É de Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Poderoso Deus, uma vez mais nós pedimos a tua presença sobre nós, Senhor. Meu Deus, nos ajude nessa noite a compreender a tua palavra. Pai conosco, a direção que nos é dada nessa noite vem do céu. O teu Espírito já está conosco, Senhor. Nós chegamos nesse lugar, meu Pai, permeava aqui sobre estes bancos, permeava aqui, meu Deus, no culto granado da igreja, o teu Espírito. E o teu Espírito, meu Deus, procurava aqueles que adoram, e o adoram o Espírito em verdade. Deus Santo, abre o nosso intelecto, abre o nosso entendimento nessa noite e fala conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amado, eu procurei correr desse texto por 2 vezes. Por 2 vezes eu tentei correr. Que mesmo no culto, eu tentei correr por 2 vezes no texto. O Senhor me colocou no coração sobre a parábola da figueira. A vinda de Cristo. O grande dia do Senhor. A grande tribulação. Deus me colocou essa mensagem no coração. E quando eu cheguei aqui, eu tentei correr.
E quando eu passei as folhas da Bíblia, logo a minha Bíblia foi para o capítulo 13 de Marcos. Se você conhece a Bíblia, você vai ver que é a mesma coisa. E depois eu tentei correr de novo, com lágrimas nos olhos, tentando correr daquilo que Deus me colocou no coração. Nunca faça isso. Nunca faça isso. O homem não sabe aquilo que a igreja precisa. O homem não conhece a necessidade da igreja. O homem conhece os irmãos da igreja. Às vezes tem amizade com os irmãos da igreja, mas quem sabe o que a igreja precisa é o Senhor. Verdade, Jesus. E quando eu tentei correr a segunda vez do texto que Deus me deu, da palavra que Deus me colocou no coração, Deus me levou para o mesmo texto. Deus me levou para um livro do profeta Abacuque. E Deus me mostra novamente. Eu não posso correr, eu não posso fugir daquilo que Deus me coloca no coração. A mensagem que vem da paz de Deus, irmãos, ela não pode ser sonegada. Os homens corrompem as leis. Os homens compram, vendem, se corrompem, escolhem. Mas o profeta, o homem de Deus, ele não escolhe. Ele é escolhido. Aleluia. Ele não guia, ele é guiado. Verdade. Ele não fala, ele porta. Irmão, Jesus trazendo um ensinamento. Jesus fala sobre o fim dos tempos. E começa a colocar ali algumas parábolas e a mostrar para os seus discípulos e para a grande multidão que um dia teria limite toda a maldade, toda a corrupção, toda a dor, todo o choro. É verdade. Um dia teria fim tudo aquilo que o inimigo causou no mundo, tudo aquilo que o pecado trazendo o inimigo causou no mundo. E Jesus começa a pregar e falar sobre algumas palavras. E começa a apontar e mostrar o seu retorno. E a fazer algumas comparações. Nós sabemos que Israel, ela fica situada ali no Oriente Médio. E ali, naquela região, a agricultura não é como aqui, é diferente daqui. Os costumes da época eram outros costumes. As profissões eram outras profissões. A maneira de conduzir ferramentas, animais, era outra. Era um outro tempo. E Jesus, então, para a maior compreensão da igreja, do povo que o seguia e dos seus discípulos, Jesus então usa a figura de uma figueira, uma planta, uma frutífera que era comum naquele local. Aqueles que gostam de literatura, aqueles que até mesmo, ainda que não entram na literatura, mas gostam das plantas, vão entender que o nosso solo brasileiro, ele tem uma grande parte de alumínio. Prometo que não vou ficar por aí, mas eu preciso passar por aqui, para que os irmãos entendam o que Deus me fez entender nessa noite. Mesmo correndo, Deus me fez entender. A Bíblia diz que existiu um profeta chamado Jonas. Deus dá uma mensagem para aquele homem e ele se esconde. Ele diz: eu não vou entregar porque eu já sei o que vai acontecer. Não importa se Jonas sabia o que ia acontecer, Jonas sabia mesmo o que ia acontecer. Servo de Deus que era, fiel que era, escolhido de Deus que era. Jonas sabia o que ia acontecer, mas o povo não. Se Deus quisesse falar só com Jonas, tinha separado ele num cantinho e falado com ele. Mas Deus chamou Jonas e falou: fala ao meu povo. Aleluia. Fala para eles. Então Jesus, ele quer trazer esses sinais, mas ele quer que o povo entenda quando será o dia da sua volta, quando isso tudo vai acontecer. O nosso solo brasileiro é composto de muito alumínio. E esse alumínio, ele impede, ele bloqueia que a planta, com as suas raízes, com os seus rizomas, ela alcance os nutrientes que ela precisa para gerar suas flores e frutos. Esse alumínio
vai fazer um plantio, ele vai contratar um agrônomo, alguém, um assistente, alguém assim, formado, preparado. Então ele vai fazer ali, ele vai observar aquele solo, ele vai fazer uma análise, ele vai ver como está aquele solo, se aquele solo vai produzir, se não vai produzir, o que tem, o que não tem naquele solo, o que falta e o que não falta naquele solo. Mas nas terras de Israel não tem essa composição grande de alumínio. As plantas absorvem com muita facilidade, principalmente o potássio. Para quem não sabe, o potássio é caro para nós aqui no Brasil. Por quê? Porque ele vem de fora, principalmente do Marrocos. Esses insumos são caríssimos aqui no país. Já visto os dias que estamos vivendo, a carestia que estamos vivendo, e são sinais dos fins dos tempos. Então o potássio é necessário para que uma planta se desenvolva, ela precisa do potássio, para que as suas raízes fiquem fortes, sustentem a planta de pé, possam fazer essa condução levando até as flores e os frutos o nutriente para que eles possam produzir. Só que tem uma coisa, o Brasil é um país tropical. O Brasil tem 4 estações, eu não preciso citar isso aqui, todos conhecem. O Brasil tem 4 estações, mas Israel tem quantas estações? 2. Verão e inverno. Até mesmo aqui no país, no norte e no nordeste, os nossos irmãos agricultores lá, eles não falam no outono, na primavera, eles só falam no inverno e no verão. Eles falam somente em 2 estações. Eles só conhecem o inverno e o verão. Eles sabem que a época do inverno não é uma época boa para eles plantarem. É uma época difícil para as plantas produzirem. Nós estamos num país tropical. É diferente ao que se colhe aqui com aquilo que se colhe, por exemplo, na Argentina, ou por exemplo, na Alemanha, é diferente. As nossas plantas são diferentes. Nós não podemos pegar, por exemplo, uma maçã argentina e querer plantar no solo brasileiro e querer que ela não vai produzir nada. Nós não podemos pegar um pé de azeitona, plantar na nossa terra, não vai dar nada, só vai dar folha. É preciso um cuidado especial, é preciso conhecer, é preciso entender um pouco. Mas Israel, e explicando geograficamente, mais especificamente, o Mediterrâneo era o local exato onde se dava o melhor figo na região. Ali na região, nas bordas do Mediterrâneo. Há quem diga, eu não estudei assim tão a fundo, não tenho diploma nenhum nesse sentido, sou curioso. Mas há quem diga que o melhor figo do mundo vem dali, daquela terra. É o figo mais doce, não é uma qualidade só, são várias qualidades. Mas eles dizem que o figo mais doce vem daquela região. Nós às vezes assistimos alguns vídeos em casa e nós vemos pés de figo, de pêssego, de pera, de maçã, e nós vemos a abundância, árvores frondosas, carregadas. Aqui não é possível isso. Aqui não é possível, por causa do nosso clima, por causa das condições climáticas do nosso país. E Jesus, entendendo que a figueira é uma árvore muito conhecida em Israel, e que ali os homens cultivavam até mesmo no fundo do quintal. É difícil você ver um judeu que não tem uma videira e uma figueira no fundo de casa, porque o vinho deles eles mesmos fabricam, e a uva é uma iguaria caríssima para eles. Tanto eles comem in natura, como eles fazem compotas, como eles curtem aquilo. É muito apreciado o figo, até mesmo o figo que cai imaturo, pequeno, no chão ainda não está granado. Aqueles figos que caem com uma tempestade lá, eles colhem aqueles figos imaturos e fazem compotas. E é uma iguaria naquele local. Quem viaja para lá sabe disso. Que Deus me deu uma viagem dessa um dia, para que eu possa conhecer esse ambiente. Se não me der, eu continuo glorificando a Deus do mesmo jeito. Porque um dia eu vou conhecer lá em cima.
Uma árvore que é melhor do que a figueira, que é melhor do que a videira, que é melhor do que a oliveira. Todos nós um dia vamos conhecer a árvore da vida lá em cima na glória. Todos nós. E vamos comer o fruto dela. No meio do jardim do Éden, que é o lugar que nós somos projetados para ficar. Nós não fomos projetados para ficar na tristeza, na depressão, na angústia, na dúvida, no medo, na insegurança. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para ser felizes no Éden, debaixo da árvore da vida, que é Jesus, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz para nós que Jesus veio para dar vida, e essa vida com abundância. Como é que estamos vivendo? Como que estamos vivendo? Quando eu falo de abundância, eu não estou falando só de alimento. Quantas pessoas estão mendigando o amor dos seus lares? Não estamos falando só de alimento, porque senão seríamos hipócritas. Nós estaremos pregando a Bíblia sagrada que é espiritual, e se disser no Espírito. Quantas pessoas estão mendigando uma gota de amor, de carinho, de compreensão? Estão mendigando. Quando Jesus veio para dar essa vida plena, com abundância, Jesus veio para você ser feliz. Jesus veio para você ter alegria na alma, no espírito, para andar altamente com a cabeça ligada no trono da glória. Quantos estão mendigando carinho, afeto? Quantas pessoas nós vemos nas redes sociais postando frases, jogando em direta, para ver se ganha um pouquinho de atenção? Ei, não mendigue atenção. Aleluia! Deus deu de graça, através do seu Filho, o amor, o puro amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, ainda quando estávamos mortos no pecado. Jesus nos amou primeiro. Precisamos ficar mendigando através das redes sociais, postando frases de meninice, que mendigam a atenção. Não, nós precisamos chamar a atenção dele. E de que forma fazemos isso? Exaltando o seu poderoso nome, glorificando o nome dele sempre. Mas se glorifica ao Senhor, é só cantando? É só vindo na igreja? Não é assim, não é só isso. Como se glorifica a Deus? É no modo de viver. Como se glorifica a Deus? É assim, ó, a paz do Senhor, meu parceiro, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu amigo, como você quiser falar, mas se glorifica a Deus assim, ó, olhando o olho e mostrando para Ele que você tem paz, ainda que a coisa não caiu na tua cabeça, ainda que você esteja endividado com dúvida, mas quando você salva alguém, mostre para Ele que você é sal dessa terra, você brilha. E Jesus ensina para eles assim, e você leu conosco, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós lemos, Jesus disse para eles: portanto, aprendei com a parábola da figueira, pois os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Quem tem videira, ou melhor, quem tem figueira, quem conhece o pé do figo, sabe que você pode tanto deixar uma árvore frondosa, deixar na mão de Deus, deixar lá o fruto que lá 8 metros, 15 metros de altura, não sei se ele chega a isso. Você não pode fazer isso, porque Deus criou todas as coisas. Mas você também pode controlar na poda. E os produtores de figo, eles fazem isso. Eles podam, eles não deixam de qualquer forma. Eles cuidam, podam. Para quê? Quando você abre uma planta, quando você poda, você abre, a luz do sol penetra nela. Quando essa luz penetra, ela evita fungos, bactérias, pragas. E além do mais, ela vai fazer a fotossíntese sem contaminar nada. E ela vai produzir mais frutos. E frutos com qualidade. Assim também é a tua vida. Quando você se abre para a luz do Espírito Santo entrar no teu coração, na tua vida, você dá mais fruto. Se você se fechar, a luz do sol não entra. Se você se fechar para todo mundo, inclusive para Deus, a luz do Espírito de Deus não vai entrar na tua vida, no teu coração.
você não vai dar fruto. Se der, é fruto de tristeza, de decepção, de amargura, de depressão. Glória a Deus. Quantas pessoas empurranadas, trancafiadas, dizendo: olha, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, eu já fui para casa, fui para lá, não tem jeito, parece que acabou tudo. As igrejas parecem que esfriaram, parece que eu não encontro mais um pastor de Deus, parece que os pastores apagaram, subiram, parece que os pastores da instituição não estão. O pastor verdadeiro é um e ele continua aqui. Aleluia. Ele é um. Aleluia. Glória a Deus. Nunca vai faltar pastor, sabe por quê? Porque ele é o dono da igreja. Como Paulo disse, não que a palavra tenha faltado, mas porque os nossos corações estão endurecidos. Mas porque a nossa alma está fechada e a palavra de Deus não pode entrar. Glória a Deus. Você já viu aquela questão? Eu não sei se aqui alguém já passou com psicólogo, mas quem não sabe, eu já precisei de psicólogo. Já fiz tratamento de psicólogo. O que ele faz? O que o profissional faz? Nós temos um doutor aqui, eu respeito a formação, eu respeito muito. A gente conhecemos agora, eu respeito muito. Mas o que o doutor faz na psicologia? Ele procura tranquilizar o paciente para que ele fale. Não é assim? Sim. Ele tem que tranquilizar o paciente falar. A pessoa está trancada, dentro do quarto, não sai, não quer falar com ninguém, não come, não bebe, nada. A pessoa fica trancada. Se ela vai procurar o profissional vai tentar deixar ele tranquilo, ela tranquila, para poder falar. Ela precisa falar, se abrir. Aí então o profissional vai dar a direção. E nós somos assim, nós temos que nos abrir para o Senhor. Nós temos que nos abrir para que o Senhor possa falar conosco. Como você ainda falou aqui, eu preciso ouvir a palavra. Que gostoso que é ouvir uma coisa dessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você ouve isso todo dia por aí? Seja sincero. Você ouve toda hora por aí, eu preciso ouvir a palavra. Diz para mim. Nesse mês, nós estamos no dia 20. Quantas pessoas, ou quantas vezes você viu alguém falando isso? Seja sincero. Eu preciso ouvir a palavra. Glória a Deus. Escute. Jesus disse para eles: quando essa figueira for podada, a poda, eu aprendi que se faz a poda no inverno. Por que faz no inverno? É a questão de lua, questão de quando ela está levando a sua seiva. É uma questão que eu não vou entrar aqui, não, porque senão vai perder, a gente vai demorar muito tempo aqui. Eu não vou entrar nisso, eu não quero falar os amigos. Mas a poda, existem várias podas de limpeza, poda de frutificação, ralhamento de brotos, existem várias podas. Mas a poda é feita especificamente no inverno. No inverno se poda, e quando vai chegando no verão, os brotos começam a nascer. Esse é o sinal de que estava chegando o verão. Quando um judeu naquela época via uma figueira brotando, ele já sabia, não precisava consultar o calendário, nada disso, não precisava entrar no grupo que não tinha, não precisava. Ele já sabia que o verão estava próximo. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo que quando todos esses acontecimentos se manifestarem, nós vamos saber que está próxima a colheita. Está próxima a colheita. Quantas coisas estão acontecendo? Quantas coisas que parecem que para nós era normal. Hoje, a gente não consegue entender mais. As coisas mudaram, as coisas viraram. Homens que se diziam homens de Deus, que pregavam, que cantavam, que profetizavam, hoje estão engolindo mentiras. Deixaram de pregar a Bíblia. Estão pregando as suas filosofias, sabe para quê? Para ganhar espaço. Sendo enganados, enganando a muitos. Agora, Jesus disse
começar a brotar esta planta, sabe eles? Eles estão voltando para colher os teus frutos. Que frutos são esses? A igreja. A igreja. A igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não se escandalize, não se espante. Amados, hoje em dia, o que mais nós ouvimos falar? Olha, está acontecendo isso. Olha, é o anticristo, hein? Olha. Deixa eu dizer para os irmãos. Quantas pessoas e quantas personalidades os irmãos já ouviram dizer por pseudos profetas e doutores que era o anticristo? Quantos, hein? E aqueles que disseram que Cristo ia voltar a marcar o dia e hora? Quantos? Ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o filho, só o pai sabe. Então, irmãos, cuidado com essas coisas. Cuidado com esse misticismo, com esse mimimi das redes sociais. Vamos tomar cuidado com isso. Essa falácia. É porque é isso, é porque é aquilo, vai fechar a igreja, vai acabar com isso, vai morrer isso, vai prender aquilo, vamos parar com isso. É verdade. O que são isso, irmãos? Esses rumores são o quê? Evidentemente, isso são os ramos, os blocos que estão vindo. É o sinal de que Cristo está voltando. Jesus está voltando. A colheita está próxima. Aleluia. Agora só tem uma coisa. Eu corri demais nesse texto. E Deus não permitiu. E Jesus me fez voltar aqui no profeta Abacuque, centenas de anos atrás. E o profeta profetizou assim: ainda que a figueira não floresça. Veja, ainda que a figueira. Jesus disse para os seus discípulos lá na frente: aprendei, pois, com a palavra da figueira. Quando vocês verem os ramos, quando vocês verem a planta brotando, está chegando o verão, ou seja, está chegando a colheita. Quando vocês verem esses acontecimentos com a planta, quem aqui já parou? Eu sou suspeito de falar, porque eu fico admirando horas e horas. A esposa fica brava comigo, eu admiro horas e horas. Eu perco tempo para ficar observando. Mas quem aqui já observou uma planta seca começar a brotar? Quem já parou para ver isso? Os primeiros ramos, os primeiros brotinhos. Depois começa a sair as folhinhas. É sinal de que o verão está chegando. Verão fala do que, irmãos? Verão fala de temperatura. Verão fala de sol quente. Verão fala de fogo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele batiza com fogo. Aleluia! É com fogo. É o fogo do Espírito Santo que vai continuar batizando a sua igreja. O missionário oficial aqui nessa noite, os jovens, os velhos, terão sonhos, profetizarão. Aleluia! Está chegando a hora de Jesus voltar a buscar os céus. Está chegando a hora, igreja. Não dá mais tempo de ficar. Não dá mais tempo de ficar falando. Não dá mais tempo de picuinha. Levanta um do outro. Fulano me cumprimenta na igreja. Fulano não olha para mim. Fulano passa e me cumprimenta. Para com isso. Não é hora disso mais. O inverno já foi embora. O verão está chegando. Um amigo meu me disse assim: um dia que eu achar um pastor bom, volto para a igreja. Eu falei para ele: fica na tua casa. Falei, não foi hoje não, isso foi mais de 10 anos atrás. Falei para ele: fica na tua casa. Não vai não. Não vai lá não. Ô glória. Agora, amados, Deus levanta o profeta e diz: ainda que a figueira não floresça. Veja que Jesus disse para eles: quando vocês viram o broto, tenha certeza que o verão chegou. E se a figueira não florescer? Quantas vão fechar a Bíblia? Já estamos finalizando. Talvez você diz: pastor, mas e se a figueira não florescer, pastor? Jesus disse que quando aparecer os brotos, é porque
porque chega o verão, é porque Jesus está chegando para buscar a igreja. A grande tribulação está aí, mas a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai sair dessa terra, essa terra vai cambalear como um ébrio, aleluia, os elementos vão cair, as estrelas vão cair, essa terra vai balançar como um bêbado. Aleluia. Mas quando chegar esse tempo, já chegou o verão. E os frutos estarão na glória com o Senhor, a sua igreja estará lá. Agora, pastor, e se a figueira não florescer? Eu vou te explicar se você não entendeu. Talvez você não está entendendo nada. Talvez você está dizendo, mas a figueira não floresce nunca. Desde criança eu sou crente. E os pastores sempre falam que Jesus vai voltar, eu não vejo isso. Desde criança eu vou para a igreja, eu vejo a minha mãe falar, eu vejo a minha avó falar, eu vejo meu pai falar que Jesus vai voltar e eu não vejo nada, eu vejo as coisas piorar cada vez mais. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele que prevalecer até o final será salvo, aquele que perseverar será salvo. Jesus está às portas, aleluia, o inverno está terminando, o verão chegou, amados. Ainda que você não esteja entendendo nada. Talvez você diz, pastor, mas por que tanta injustiça no mundo? Por que aquele que quer ajudar não entra, e aquele que quer prejudicar o povo não entra? Por que o povo coloca o que não é bom? Por que o povo exclui aquele que é bom? Por que o povo gosta do ruim e não gosta do bom? Pastor, me explica, eu não posso te explicar. Mas uma coisa eu posso te explicar. Jesus está voltando. Aleluia. E ele traz consigo a sua espada. Isso eu posso te explicar. O nome de Deus, eu posso te explicar isso. Um dia, aleluia, a injustiça será banida da paz dessa terra. A injustiça será banida. Aleluia, o anjo já está com a balança na mão. Oh glória, e essa balança tem peso. Oh glória, a tua vida, a minha vida, as tuas obras e as minhas obras estão nessa balança. E ela já está nas mãos do anjo. E se você não consegue entender por que a figueira não floresce na tua vida, se você olha para a vida dos outros e a figueira na vida dos outros floresce na tua, não, fique tranquilo, não perturba o teu coração, aleluia, a tua figueira vai florescer no tempo de Deus, no tempo de Deus a tua figueira vai florescer. Se você não entendeu, Jesus vai fazer a si mesmo. Jesus vai fazer a si mesmo. Se você não entende porque é tanta coisa ruim, tanta coisa errada, tanta injustiça, se você não entende porque aquela pessoa que você tanto amava foi embora, está chegando a hora de você entender. Os ramos estão aí. Vamos se colocar aqui por um instante para nós encerrar. Por um minuto só. Por um minuto. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e observe. Veja os poucos, veja. Oh glória, é pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. O que te trouxe aqui nessa igreja não foi o pastor que fala demais. O que te trouxe aqui não foi a gravata do pastor da igreja que é bonita. Oh glória, o que te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Aleluia. Então fecha os teus olhos nessa noite. Oh glória, e veja a tua figueira brotando. Veja o renovo que Deus faz. Aleluia, ainda um pouco de tempo, aleluia, aqui dentro dessa igreja mesmo, Deus disse, vejam o que eu faço, Deus disse aqui mesmo, vejam o que eu faço, aleluia, se você não viu aquele dia, hoje você vê, eu profetizo nessa noite, que se você não viu, Deus abre os teus olhos espirituais nessa noite, e você verá o renovo dos brotos, aleluia, se a tua figueira estava seca, hoje ela começa a brotar, hoje ela começa a produzir frutos de paz, aleluia, frutos de alegria, frutos do Espírito Santo. Receba dons, seja batizado aí agora, seja enchido pela graça, pela unção, receba na paz de Deus a unção.
Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Fale com Ele. Aleluia. Talvez Ele volte agora. Quem sabe esse culto não termine. Quem sabe Ele volta, pastor. Mas eu tenho minha família, eu tenho meus sonhos, não tem problema, meu querido. Os teus sonhos continuam. Os teus sonhos vão continuar. Você não entende o que é isso aqui. Lá em cima é muito melhor. Aleluia. Lá em cima é muito melhor que é isso. Aquilo que você espera não é nada perto daquilo que Deus quer te dar. Aleluia. O lugar que você almeja chegar não é nada, não é 10% do patamar que Deus quer te elevar. Oh glória! Fale com Deus nessa noite. Fale com Ele. Expresse a sua alegria. Se você tem dúvida também, fale com Ele. Deus Santo, Pai poderoso, Deus Santo, nós te glorificamos nesta noite, Senhor. Nós te exaltamos porque Tu és santo, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Pai querido, abra os olhos espirituais da Tua igreja, Pai. Faça com que a Tua igreja veja os frutos. Aleluia. Ó Deus, abençoa o Teu povo. Meu Deus, discutir os céus nesta hora. Aleluia, Pai. Tu já fizeste isso. E a Tua palavra diz, aleluia, que o véu foi rasgado. Aleluia. Então mostra os céus agora para os Teus servos. Mostra os céus agora para a Tua filha, Pai. A esse coração incrédulo, a esse coração que não acredita mais em nada. Aleluia. Abre os céus nesta hora, Pai, e revela os Teus mistérios. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a Tua igreja. Ó Deus, prepara uma semana abençoada para os Teus. Tu somente conhece o dia de amanhã. Nós em parte cremos, em parte nós pregamos, mas em parte profetizamos, Senhor. Então nós profetizamos nesta noite uma semana de vitória, uma semana de bênção para a Tua igreja, para os Teus filhos, uma semana de paz, de alegria, Senhor. Que os lábios dos Teus filhos se abram e se enchem de riso nesta semana, riso de alegria, riso de paz, riso de conquistas, porque os meus pensamentos são mais altos. Meu Deus, realiza a Tua obra. Meu Deus, realiza a Tua obra na vida da Tua igreja. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E você que crê que Jesus é o pastor dessa igreja, aplauda o pastor dessa igreja. Aplauda Ele. Exaltado seja o nome do Senhor. Podeis tomar assento nessa noite. Já extrapolamos um pouquinho o tempo aqui, 9 horas. É hora de encerrarmos. Nós estamos diante da palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, o tempo fica pequeno. Por quê? Porque o nosso lugar ele não se limita nisso aqui. Esse lugar aqui ele dá espaço para um lugar celestial. Nós saímos desta terra. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Jesus? Nós não vamos fazer cerimônia nenhuma aqui. É porque eu quero não deixe. Mas tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém que está distante de Jesus e quer voltar para o Senhor? Escute, não se preocupe. Não se preocupe, porque quem está vendo lá de cima é o Senhor. É aquele que conhece a tua vida no oculto. Não tem ninguém. Então que Deus abençoe os amados em nome de Jesus.